Olá pessoal, meu nome é Pablo Serrano, eu sou CEO aqui do Portal Acústica e nesse tutorial eu vou te ensinar como fazer as configurações do equipamento 2245 da HBK, um sonômetro, é um analisador de sinais sonoros, para que você faça as medições em ambientes internos, tanto seguindo a norma ABNT NBR 10151, né, na sua versão mais nova, versão 2019, na verdade versão 2020 já, né, que teve algumas alterações da errata. E também você pode utilizar essas mesmas configurações para quando você for fazer medições de desempenho acústico, ok? Usando a ISO 16283, parte 1, basicamente de ruído aéreo, né? Então, para você seguir esse tutorial, eu vou aqui configurar meu equipamento da seguinte forma, né? Vocês veem aqui que essa visão, né, do display, ela tá me passando aqui vários dados interessantes. Se eu colocar para o lado aqui, eu vou conseguindo que eu mude o parâmetro principal ali que eu estou avaliando, né? Quando eu começar a medição, né, esse parâmetro ali que está, por exemplo, em branco, né, ele vai ficar aparecendo na tela. E só dando um toquezinho para o lado, eu vou alterando esse parâmetro para dar uma olhada, por exemplo, LZ aqui. Se eu ficar segurando um tempo esse botão para o lado, eu vou andando de banda em banda e eu posso até chegar na banda, por exemplo, global, né, para dar uma olhadinha. Então, ok, é só para vocês terem uma ideia de como é que é a visualização dos sinais acústicos durante o período de tempo, na verdade no domínio da frequência. Então vamos dar uma olhadinha aqui, se eu clicar nesse botão no meio, né, central, para entrar no menu. No menu, a primeira coisa que você precisa fazer para configurar para medições internas, você precisa ir em configurações de medição e depois, clicando aqui à direita, entrar em entrada. Lá você vai ter a opção de selecionar o seu microfone e a opção de campo sonoro. Então, neste caso de medições internas, você vai aqui e seleciona a opção campo difuso, ok? Campo difuso vai servir o quê? Para você ter as medições quando o som vem de várias direções distintas, batendo em paredes e tal, e vai chegar no teu equipamento. Observe que aqui o meu equipamento ele está com um protetor de vento, mas eu não vou precisar dele necessariamente para fazer medições internas. Então posso retirá-lo e aqui você vem em detecção de paravento. Essa detecção aqui é automática, né? Mas se você deixar desabilitada também, você pode aqui selecionar o tipo de paravento e colocar como nenhum, ok? Clicou no botão do meio, selecionou. Aí é só voltar para as configurações de medição. E você agora pode verificar outras questões aqui, parâmetros de banda, que eu tenho também no outro vídeo tutorial que eu gravei aqui para você que está querendo saber um pouco mais sobre medições externas também. Eu vou deixar um link aqui na descrição para todo mundo conferir esse material também, tá? Então eu vou voltar mais um botão aqui para ver algumas outras opções importantes, tá? Tem aqui opções do display, configurações do sistema. Então essa aqui é uma configuração importante se você precisa da data e hora, por exemplo, né? Em ajustes regionais, então você vai ter aqui o fuso horário para você selecionar. Eu acho muito importante você fazer isso antes de tudo, né? Tem uma questão interessante também. Antes de começar as medições, é importante você fazer a calibração, tá? Só fazendo esse parênteses, você coloca o calibrador e nesse modelo aqui, o mais incrível é que a calibração, no caso, é automática. Colocando e ligando o calibrador, você já vai ter aqui uma opção e eu mostro num outro vídeo tutorial que eu vou gravar aqui para vocês também, tá ok? Então vamos voltar aqui para as medições, então as configurações de medição, onde você vai ter aqui a opção de registro, né? Então controle de medição, né? E aqui na opção modo de registro, eu posso colocar ela habilitada ou desabilitada. Nesses casos de medições internas, a gente necessariamente não precisa ter um histórico de medição em geral. Não é muito importante isso. Para as medições externas, isso é mais interessante, tá? Em geral, em ambientes internos, a gente está medindo por pouco tempo e para avaliar justamente o desempenho de uma parede, por exemplo, por um sinal já muito bem conhecido estatisticamente, então pouco tempo de medição, cerca de 30 segundos, 1 minuto por medição é mais que suficiente, né? Mas se você está avaliando um ruído externo, né, como ele está entrando na edificação
através da NBR 10151, esse pode ser um parâmetro importante. Então você pode vir aqui, clicar e habilitar ou mesmo desabilitar. Eu vou deixar desabilitado. Vamos ver aqui então o tempo de medição. Isso aqui que é interessante, né? Em geral a gente deixa pré-definido, né, para as medições internas. Você pode deixar livre também, mas enfim, para você conseguir traçar um comparativo de média entre várias medições internas, é interessante que elas tenham a mesma duração, né? Então aqui você pode estabelecer, clicando aqui em tempo pré-definido, né, você pode estabelecer, aqui está setado para 30 segundos, que é o tempo justamente que a norma NBR 10151 estabelece para aquelas medições com janela fechada. E se você não sabe bem como é que é esse procedimento, você pode vir nesse link que eu estou colocando aqui embaixo e fazer a inscrição no curso da NBR 10151, que aí você vai saber tudo de cor e salteado, todo o procedimento. Mas enfim, você pode mudar esse parâmetro aqui para, por exemplo, em vez de 30 segundos, né, navega aqui para cima e para baixo. Então eu vou colocar aqui 0 e vou botar aqui, por exemplo, 1 minuto. Tá? Então é uma opção interessante para você não ter que ficar apertando e soltando o botão. Até tem uma configuração muito interessante que eu vou abordar em um outro tutorial, que é como você conectar o seu equipamento justamente no celular e poder fazer a habilitação da medição à distância, o que é muito importante também para ambientes que têm um ruído de fundo muito baixo, e você estando na sala você pode influenciar muito fortemente essa medição. Então, evite ficar dentro da sala durante as medições em salas muito silenciosas, tá? Então, ok, esse aqui é uma opção interessante até, olha só, modo voltar e apagar, tá? Aqui está desabilitado, mas aqui se você habilitar, por exemplo, quando você estiver fazendo uma medição, aconteceu, por exemplo, algum evento muito, vamos dizer assim, estranho, né, que a gente chama de som intrusivo. Ou seja, uma moto lá passou na rua, atrapalhou a medição. Você pode voltar e apagar aqueles últimos 5 segundos, então retirando justamente esse som intrusivo, que é muito interessante, que evita um retrabalho depois naqueles conjuntos de dados. Você já faz aquela eliminação. Você já faz aquela eliminação justamente nesse ponto que você identifica esse som intrusivo. Tá legal? Então, bacana. Vamos ver agora os parâmetros de banda, tá? Vamos voltar aqui, parâmetros de banda larga. Aqui você vai ter várias opções, tá? Então, se você está medindo em ambientes internos, né, para aquelas normas que eu citei, em geral, banda A, né, ponderação A e ponderação Z são suficientes. Se você pode selecionar todas essas opções aqui que eu estou colocando. Tá, fechou. Parâmetros do espectro. Quando você está medindo em um ambiente interno, em geral, você não tem a necessidade de achar um tonal ou coisa do gênero. Se você estiver fazendo uma análise de engenharia, pode deixar assim essa largura de banda como está aqui, que são várias barrinhas, que isso significa que são bandas de terço de oitava. Mas, em geral, para ambientes internos, você precisa de bandas de oitava. Então é só você clicar aqui e ele vai mudar para essas duas barrinhas, que vai ficar mais fácil a tua análise, e inclusive pelos métodos simplificados você consegue fazer então essa avaliação de uma forma bem bacana. E você pode também mudar aqui a banda, né? Ponderação B, ponderação A, né? Que você já tem os dados ponderados. Aí todos os teus conjuntos de resultados já vão com essa ponderação, você não precisa fazer mais nenhum cálculo, ok? Vamos dar uma olhadinha agora nos parâmetros estatísticos. Talvez não seja tão importante esses parâmetros aqui nessas avaliações internas, mas você tem essa opção também, ou ainda você pode optar por deixar desabilitado ou mesmo não ver esses dados. Então aqui, ó, parâmetros estatísticos, nenhum, ok? Então já evita aí de ficar vendo esses dados desnecessários, ok? Gravação do áudio talvez não seja tão importante para esse tipo de análise. Então você pode vir aqui em gravação de áudio e desabilitar, tá? Bom, tem algumas outras configurações, por exemplo, se é à noite ou se você está num ambiente um pouco escuro e está uma luminosidade muito forte aqui do teu equipamento, você pode vir aqui no menu configurações do display
e apertar aqui no brilho de tela e reduzir. Vamos reduzir aqui para o brilho mínimo, por exemplo, né? Olha, o equipamento já ficou com um brilho bem menor, né? E tem algumas outras opções aqui de esquema de cores noturno para exteriores, então já troca as cores aqui do equipamento, às vezes fica mais fácil de você fazer a leitura, né? Então, bacana, pessoal. Bom, esse foi o tutorial das configurações do sonômetro 2245 da HBK. E para fazer as suas medições internas, você tem que usar essas configurações aqui, que são as recomendadas, ok? Mais detalhes sobre esse procedimento, né, como fazer as medições propriamente dito, passo a passo, você tem nos nossos cursos. E se você desejar utilizar esse equipamento para fazer as suas medições, você pode solicitar ele através de locação aqui no Portal Acústica, clicando nesse link aqui abaixo e fazendo a sua requisição de locação do equipamento. É um cadastro super simples que você faz rapidamente, coloca a data de preferência e a gente vai entrar em contato com você, apresentar o contrato e providenciar o frete para levar ele até você aí. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e te vejo do outro lado do portal. Até mais!